Bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos então em condições de iniciar a nossa reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Pescas, que está dividida, conforme estipulamos na Conferência de mesa e coordenadores, dividida em duas partes, uma primeira parte que é destinada a audiências e uma segunda parte para a discussão dos nossos projetos de lei, de resolução e da nossa ordem do dia. Já temos connosco, a quem peço desculpas, em cumprimento e peço desculpas por este pequeno atraso, mas deveu-se a termos liberta a sala para iniciar a nossa reunião. A reunião prévia a esta atrasou cerca de 15 minutos. Por isso peço em nome da Assembleia da República, peço as minhas desculpas. Temos connosco o Sr. José Hervanas e o Sr. Manuel Leal da Costa, que vêm aqui expor, aliás, porque oficiaram esta comissão, das dificuldades e dos constrangimentos relativos ao perímetro de regadio do bloco de Vidigueira e Vila Alva, que é uma infraestrutura beneficiada de Alqueva e da Edia. Por isso, mais uma vez, os cumprimento, saúdo, agradeço a vossa disponibilidade e a Comissão está inteiramente ao vosso dispor para vos ouvir. Não sei se pretendem dividir o tempo, basta fazer-me um sinal, carregar no botão e têm cerca de 10 minutos para apresentar aqui a vossa situação. Mais uma vez, bom dia e tem a palavra. Bom dia a todos. Senhores deputados, Sr. Presidente, obrigado desde já pela vossa disponibilidade e boa vontade em nos receber numa casa como esta. Os senhores têm aí um documento que nós elaboramos, que irá mais ou menos funcionar como um cronograma das atividades que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, e se pudermos olhar que começámos nesta senda à volta de 2005. Já não é pouco. E como o tempo, isto começou muito cedo e grande parte de vocês, senhores deputados, não estariam nessa altura nas funções em que estão hoje, eu vou só, para começar... primeiro, querem que eu me apresente? Querem que eu diga quem sou? Já agora, se faz favor. Desculpem lá que eu estou um bocado nervoso. Nunca esperei entrar nesta ilustre casa na minha vida. Então, eu sou José Francisco Hervanas, sou descendente de pequenos agricultores da região de Vila Alva, onde se faz o tal afamado vinho da talha, que vocês já devem ter ouvido falar. E alguns por lá? E alguns, se calhar, já provaram. E exerço profissionalmente a minha profissão. Eu sou enfermeiro. Mas, durante toda a minha vida, e já tenho alguma idade, já tenho 64 anos, sempre estive ligado ao campo, às atividades desenvolvidas pelo meu avô e pelo meu pai, que lutavam nesse tempo de forma... Poderemos falar nisso depois. Dando continuidade àquilo que estava a falar, tenho aqui um documento que foi elaborado com a nossa participação pelo coordenador da AJAP em Cuba, devido à pressão que os agricultores sempre, porque era a única entidade onde podíamos indagar em que estado estava o projeto da expansão do bloco de rega da Vidigueira, e ele fez uma pequena exposição que eu vou passar a ler para todos vós ficarem mais ou menos com conhecimento unânime da situação em que as coisas se encontram. Então, o tema é atrasos na expansão do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. Excelentíssimos senhores, no dia 16 de novembro de 2017, o então Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Sr. Engenheiro Luís Capola Santos, declarou à agência Lusa
que, no quadro do Plano Nacional de Regadios, o alargamento do Alqueva arrancaria em 2018, iria regar mais 50.000 hectares no Alentejo, entre os quais se incluía o circuito hidráulico da Vidigueira e o respectivo bloco de rega, compreendendo os subblocos de Vila Alva, Vila de Frades e Alcaria. A expansão do EFMA envolve um investimento financiado pelo Banco Europeu de Investimentos e Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. Na segunda fase, permite aumentar a rentabilidade das explorações agrícolas e a sua viabilidade económica, contribuindo para a inversão da tendência associada à desertificação do meio rural e do abandono de terras. O bloco da Vidigueira irá irrigar 2.190 hectares e beneficiar cerca de 1.400 prédios rústicos nas freguesias de Vila Alva, Vila Ruiva, Cuba, Vila de Frades, Vidigueira e Selves. Essencialmente médias e pequenas propriedades. O investimento total previsto é de 9,59 milhões de euros. Uma parte já foram investidos e, como o valor do projeto não iria, na altura, não estava previsto exceder os 50 milhões de euros, não iria carecer do parecer prévio do BEI, Banco Europeu de Investimento. Tal como referido no estudo de impacto ambiental e reafirmado noutros exames já realizados, o bloco de rega da Vidigueira constitui uma oportunidade local para a alteração do modelo de especialização agrícola na área afetada, promovendo o aumento da área beneficiada com rega face à atual situação da agricultura de sequeiro. Em particular, são apontados 4 aspectos essenciais que materializam a mais-valia potencial que a agricultura de regadio representa ao nível dos agrossistemas. A redução da vulnerabilidade meteorológica dos agrossistemas, permitindo a disponibilidade regularizada interanual de água para as culturas agrícolas, com particular relevo no contexto de secas e alterações climáticas. O uso e a forma de exploração do solo permitem rentabilidades e produtividades mais elevadas, permitindo mais ciclos produtivos. A disponibilidade de água permite ter um mosaico cultural diferenciado, com um maior equilíbrio da distribuição de diversas culturas, permitindo maior resiliência aos riscos de mercado. A atratividade para investimentos e o desenvolvimento da fileira agroindustrial ajusante, bem como a dinamização económica dos setores produtores e comercializadores de fatores de produção agrícola. Ora bem, em dezembro de 2019, foi emitido parecer favorável com condicionantes da Comissão de Avaliação sobre o circuito hidráulico da Vidigueira e respectivo bloco de rega. Em fevereiro de 2020, foram emitidos o título único ambiental e a declaração de impacto ambiental que está aqui anexa. Por outro lado, tal como referido no início da consulta pública pelo Presidente da EDIA, o Sr. Engenheiro José Pedro da Costa Salema, na sessão realizada a 11 de dezembro de 2017, a execução do projeto deveria ter início em 2020 e estar concluída em 2021. Baseados nas declarações de responsáveis, nomeadamente o então Ministro da Agricultura e o Presidente da EDIA, e nos sucessivos relatórios e planos de atividades da empresa gestora do empreendimento Alqueva, muitos agricultores beneficiários do bloco de rega da Vidigueira, entre os quais jovens agricultores, realizaram vultuosos investimentos que, face aos atrasos verificados, a sua viabilidade se encontra seriamente comprometida.
no atual contexto de crise económica, para além das mais-valias referidas, poderia este investimento suscitar mais e novas oportunidades de emprego e uma maior dinamização das economias locais, tanto durante a construção como na exploração, constituindo um excelente exemplo de aplicação de recursos públicos com impacto real no tecido económico local e nacional. Meus senhores, a introdução à temática está feita e permitam-me ainda que vos diga o seguinte. O meu interesse, eu sou enfermeiro, tenho uma forma de sobreviver, uma segunda forma de sobreviver, mas toda a minha vida acompanhei o desenvolvimento agrícola desta região e posso-vos garantir, sem qualquer margem de erro, que a melhor forma de ajudar as famílias daquela região foi sempre aqueles projetos a que nós aderíamos de ir reestruturando vinha, criando postos de trabalho. Postos de trabalho estes que, enquanto nós proprietários tivermos dinheiro para manter, serão quase anualmente, mantêm-se durante todo o ano, porque a vinha exige cuidados um ano inteiro. Até depois da colheita, ela precisa de cuidados. É um autêntico filho, é mais um filho que nós temos. A vinha, eu costumo dizer, preocupou-me mais de toda a minha vida o sucesso da exploração agrícola onde estava a vinha. Às vezes eu dizia, eu tenho mais tempo aqui do que estou com os meus filhos. É verdade. Tem que concluir. Daí que a minha preocupação é vos alertar, vos elucidar e vos pedir encarecidamente ajuda para que este impasse termine de vez. Porque no campo não se pode guardar para amanhã aquilo que nós queremos. Não. O campo tem um tempo. Os timings do campo não podem passar. Caso contrário, tudo se perde. O dinheiro joga-se para a terra e nunca mais se revê. Obrigado, Sr. Enfermeiro. Poderemos voltar a falar a seguir. Obrigado, Sr. Enfermeiro. Tem então agora a palavra o Sr. Engenheiro Leal da Costa, por favor, para concluir. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo vosso tempo. Eu vou ser mais curto. Naquele papel que juntámos em umas notas, na parte final dos dados do projeto, eu vou-me escusar de o reler, mas no fundo, eu sou, só para dizer, o meu nome é Manuel Leal da Costa, sou família de agricultores, eu próprio sou agricultor, tenho exploração agrícola direta e sempre fui em toda a minha vida também consultora. E dá-se o caso de ter sido o coordenador da área económica do estudo de impacto ambiental da barragem do Alqueva. Portanto, conheço bem este projeto deste fundo, percorri a pé todo o território que hoje está debaixo d'água, as propriedades que viriam a ser beneficiadas e os cálculos todos, e, portanto, foi um estudo complexo, entregue ao gabinete coordenador do Alqueva, e só para vos exprimir dar aqui alguma confiança sobre o projeto, o que é importante é que tenhamos esta noção. Às vezes temos falado, a Alqueva pode um dia não ter água. Bom, os estudos de base deste empreendimento foram tão bem feitos que foi calculada toda a bacia hidrográfica em território português, como se não viesse uma escorrência de uma gota só de Espanha, e com a bacia hidrográfica, e na altura calculava-se a 100 milímetros de chuva por ano de escorrências para barragens, só com 80 milímetros, atendendo a que poderia vir a chover menos, a área de bacia só em terreno português é suficiente para encher a barragem. Enchendo a barragem leva 4.500 milhões de metros cúbicos. E o plano de rega do Alqueva foi, naquela altura, depois foi estudado para 110 mil hectares a regar, depois veio a ser alargado para 120 mil,
com uma dotação de rega de 8.000 metros cúbicos por hectare, que era suposto. Mais as águas que iriam parar aos desenvolvimentos de Sines e mais águas para os outros perímetros de rega do Alentejo, era suposto que todo o Alentejo viesse a ser beneficiado com este empreendimento. E isso dava a confiança que nunca seriam gastos mais do que 1.000 milhões de metros cúbicos de água por ano, o que, utilizando a barragem com uma folga suficiente, com 3.000 milhões de metros cúbicos, dava para que, mesmo que houvesse 3 anos consecutivos de seca, era suficiente para continuar a poder regar. Ora, como hoje já não se regam 8.000 metros cúbicos por hectare, mas sim, em média, 3.000 metros cúbicos por hectare, os mesmos 110 ou 120 mil vezes 3.000 dá para, de facto, uma área muito superior. Daí que faz todo o sentido e podemos ter toda a confiança em que haja este alargamento de mais 50 mil hectares a regar, porque não vai faltar a água. Ora bem, só para concluir, o que é o nosso pedido? O nosso pedido é que, nós sabemos que os senhores não são poder executivo, são poder legislativo, mas, de facto, podem chegar ao poder executivo e pedir para que este alargamento se faça o mais rapidamente possível, porque nós, agricultores, precisamos, de facto, da água. Só com a água é que conseguimos aumentar a produtividade e só aumentando a produtividade é que conseguimos manter-nos. Caso contrário, teremos um dia que abandonar. Ora, esta é só para concluir, dizer que é de toda a justiça e que estamos na casa da democracia, se já que o empreendimento foi feito com o dinheiro de todos os portugueses, a quantos mais ele for alargado e a quantos mais puder chegar, bom, podemos estar a beneficiar uma quantidade maior de agricultores e, portanto, este alargamento, e no nosso caso o Bloco da Vidigueira, é de toda a justiça que ele seja feito e que vos vimos pedir ajuda para que ele seja feito quanto mais depressa melhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa exposição. Foi, sem dúvida, muito clara e objetiva. Irei dar agora a palavra aos diversos grupos parlamentares que irão colocar questões e fazer observações. E é como dizia, não sendo o Poder Executivo, sendo o Poder Legislativo, como todos sabemos, mas todos os seus deputados ficarão mais conhecedores e com mais informação para, com os instrumentos regimentais que têm ao seu dispor, efetivamente trazer este problema para a luz do dia, trazer um enfoque superior a esta questão, para que ele possa vir a ser resolvido, que é aquilo que todos ambicionamos. Por isso, irei dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que nos termos regimentais é o primeiro, e será o Sr. Deputado João Moura, quem dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados. Dava uma saudação muito especial ao Sr. Enfermeiro José Francisco Arvanas e ao Sr. Engenheiro Manuel Leal da Costa e agradecer-lhes a vinda à Casa da Democracia, a esta Comissão de Agricultura, para nos ajudarem naquela que é a nossa tarefa de fiscalização da ação do Governo. E aquilo que numa primeira análise eu vos gostaria de transmitir tem a ver com o posicionamento do Partido Social Democrata sobre o regadio em Portugal. Nós acreditamos que atendendo ao nosso clima mediterrâneo, às nossas condições de produção agrícola, que a expansão do regadio no território nacional é a única forma de facto, termos alguma agricultura competitiva no território nacional. E com isto, achamos que o investimento na construção da barragem do Alqueva foi e é considerado por muitos como o maior e melhor investimento público agrícola jamais feito em Portugal. E que nos devemos sentir orgulhosos daquilo que está, de facto, que foi projetado, demorou muitos anos a ser concretizado, mas que hoje possibilita que Portugal possa ter uma agricultura competitiva, com produtos de excelência, com uma aceitação a nível internacional de top, e que, de facto, transformou um território que hoje seria fácil imaginar
o que é que seria se não tivesse tido a construção daquela infraestrutura. Erradamente, durante muitos anos, sabemos que o Alentejo foi considerado o celeiro de Portugal. Não era porque far-se-iam culturas de sequeiro, mas sempre dependentes daquilo que eram as condições climatéricas de cada ano. E hoje, nesta inversão, achamos que, de facto, o Alqueva é um modelo que, inclusivamente, no PSD, consideramos que deverá ser repetido em outros pontos do território nacional. E havendo a possibilidade de expansão de todo o perímetro de rega do Alqueva, consideramos que a maioria do investimento está feito, mal seria se não o pudéssemos potenciar e alargar naquilo que é a sua plenitude. Porque, para além dos bons exemplos que temos das culturas agrícolas, que de uma forma mais ou menos intensiva são feitas naquele perímetro de rega, o certo é que elas contribuem para que as populações do território em causa tenham enriquecimento a vários níveis. E, portanto, considerando de enquadramento do posicionamento político face à agricultura portuguesa e àquele investimento propriamente dito feito no território nacional, queremos passar à segunda parte da questão, que tem a ver com, de facto, a nossa missão, como vos disse há pouco, de fiscalização do Governo. E, relativamente a esta matéria, devo-vos dizer que não é de estranhar que, ao longo daquele mapa cronológico que nos entregaram aqui, que tiveram a amabilidade de construir e que agradecemos muito, me veio explicar que, ao longo dos tempos, foram feitos, por vários intervenientes, foram feitos alguns compromissos, foram feitas algumas promessas, que, infelizmente, até hoje não foram cumpridas. E que eu queria ressalvar a vossa vinda aqui, e no sentido de vos dizer que somos aliados na defesa daquilo que vêm aqui trazer. E que podem contar connosco para o reivindicar. E que podem contar connosco para identificar, de facto, as faltas e omissões daquilo que tem sido a atividade do Governo nas diferentes promessas e compromissos que têm trazido. Eu recordava-vos aqui num básico exercício de aritmética que o potencial dos 50 mil hectares de crescimento da área regada do Alqueva poderiam dar uma média de uma cultura, não diria que não vamos para 800 euros, não vamos para 300, vamos aqui numa média de 500 euros por hectare ano, estamos a perder 25 milhões. É isto que o território nacional está a perder. No vosso caso concreto, estávamos a falar aqui de 1 milhão por ano, significativamente, nos vossos 2.190 hectares de regadio. Para além de todo o interesse potencial que temos em termos das populações, do aproveitamento do solo. Solo esse que durante, ou quase todo o território nacional, nos queixamos que abandonam, porque as pessoas migram para as cidades, porque o território está abandonado, depois tem os fenómenos dos incêndios florestais. Portanto, tudo isto que nós, ciclicamente, os senhores vão habituando a ouvir, que esta casa vai repetindo, mas depois, em termos de soluções, ficamos muito aquém daquilo que são as necessidades. E esta é uma reivindicação que os senhores nos trazem aqui, que nós saudamos e que nos identificamos claramente. Aquilo que, a pergunta concreta que gostava de vos fazer era o seguinte. Passados estes anos de compromissos, que já atravessaram inclusivamente vários ministros da Agricultura, o único denominador comum é o Partido Socialista, que sempre esteve nestes períodos no Governo, aquilo que vos digo e pergunto claramente é, relativamente a este projeto, na vossa opinião, o que é que tem falhado? Porque é que ele não está concretizado? É só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, eu pedi agora ao Sr. Deputado Pedro Frazão que assumisse as funções da presidência da mesa, porque eu desejo intervir nesta matéria. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Cumprimento a todos. Cumprimento também os nossos convidados da audiência de hoje e dou então a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que, cumprimentando
peticionários, os representantes, os dois agricultores, e cumprimentando-os também com emoção, que é recíproca à emoção que nos trouxeram. Falaram com o coração nas mãos, falaram com a emoção de quem trabalha a terra e de quem vive lá. O senhor enfermeiro de uma forma mais emotiva, mais sentida, e o senhor engenheiro de uma forma também muito emotiva, mas muito técnica, com o conhecimento técnico de todo este processo de Alqueva. E isto também é muito bom para a Comissão da Agricultura e, por isso, enquanto deputado por o vosso círculo eleitoral e em reuniões que tivemos e em visitas, sentindo essa emoção, também achei que era de todo conveniente que viessem à Assembleia da República partilhar também com os outros deputados dos outros grupos parlamentares aquilo que é a realidade da nossa região, aquilo que é as dificuldades que temos. Não por sentir que a minha voz ou dos outros deputados da região fosse pouca ou não chegasse para levar bem alto aquilo que eram as vossas reivindicações, mas que quanto mais souberem, quanto mais lutarem pela nossa região, quanto mais forem conhecedores deste problema, melhor será, ou mais fácil será, chegar a essa conclusão. Mas eu não vou entrar nas questões de quem construiu Alqueva, quem foi o governo que realmente iniciou este grande projeto que transformou a região e que mudou o paradigma da nossa agricultura, não só da região, mas do país. Naturalmente, isso não será necessário fazê-lo aqui, porque todos o sabem. Mas tenho que fazer aqui a distinção clara, e vocês fazem no vosso documento, em dois momentos. Um até 2015 e outro a seguir a 2015. Até 2015 nada se passou, nada existiu sobre este projeto, sobre este sonho de levar a água a estes 1.400 prédios, que é, até prever regar 2.190 hectares, mas é aqui uma questão quase de minifúndio, como quem conhece a região da Vidigueira e de Cuba, sabe que é ainda onde existe o verdadeiro minifúndio no Alentejo, com a produção de vinho. E que este marco, esta divisão entre 2015, quando o então Ministro da Agricultura, Capolas Santos, diz que esta obra está decidida e é uma obra que vai para avançar. E o que afetou, e que não desculpa, não justifica, mas que efetivamente temos que encarar como verdade, é que nós vivemos e estamos numa malha burocrática para executar qualquer obra neste país. Seja obras públicas pelas autarquias, ou seja, obras públicas por estas empresas públicas. Porquê? Porque há um conjunto de procedimentos a ter e que tem um conjunto de constrangimentos. Naturalmente, os vistos do Tribunal de Contas, os pareceres para encaixar este dinheiro que é do Banco do Conselho da Europa, que tem a ver também com as questões do controle do déficit, para executar estas obras. Depois tem todos os estudos de impacto ambiental, que por vezes atrasam 1 ou 2 anos. E é inultrapassável. É inultrapassável. Eu vou citar agora aqui um outro estudo que tem a ver também com esta ligação, dos investimentos FIIs múltiplos da Alqueva, que tem a ver com a ligação da barragem do Roxo ao Monte da Rocha, que só por uma colónia de betardas que se deslocou atrasou o parecer a dia, atrasou mais de 1 ano. Uma obra que tem a ver não só com a componente agrícola que vai ter, mas também com a componente de abastecimento público às populações. Ou seja, para conseguir essa declaração de impacto ambiental, atrasou todo muito aqui o processo. E este tem sido também um processo que tem vindo atrasado com outras condicionantes, com outros problemas técnicos, mas que efetivamente, com esse tempo, que é demasiado tempo, mas efetivamente tem vindo aqui a acontecer. Mas agora estão reunidas todas as condições para que este projeto possa ser executado. Estão reunidas todas as condições para que seja possível pôr este mosaico a funcionar, para que os 110 mil hectares, os 120 mil hectares existentes, os 110 iniciais, os 120 mil hectares deixe de ser realmente a referência da Alqueva e a gente consiga estes 150 mil hectares que vão ser irrigados. A indicação que tenho, porque tenho feito também trabalho no conjunto e nas preocupações, porque sei que tem investimentos no terreno, eu vi in loco investimentos feitos de captação de água para que efetivamente dar de beber a vinhas que senão já tinham morrido neste período que se não julgava que seria tão longo. E aquilo que vos posso garantir é que esta execução deste projeto está no PDR, ou seja, vai ser lançado a muito breve tempo o concurso público e esperamos que decorra com normalidade, porque ele tem que estar executado e esta garantia foi mudada nos contactos que fiz para me informar antes desta reunião com o Presidente da EDIA e aquilo que foi garantido é que ele tem que ser executado
com as verbas do PDR, ou seja, tem que estar concluído até final de 2024. É esta a garantia que é dada para executar as verbas que estão consignadas no PDR, no Fundo de Desenvolvimento Rural da Agricultura. Esta é a informação que tenho para vos dar, mas dizendo que, e para terminar, não irei aqui fazer as contas de mercearia ou pormenor de como é que tem sido, mas que esta é a solução que está e é esta a solução que eu me vou empenhar, conjuntamente com o grupo parlamentar, para que efetivamente estes prazos sejam cumpridos e seja executado dentro deste período, e dar-lhes mais uma vez o vosso obrigado pela vossa entrega, pela vossa luta, pela dedicação, pela resiliência em não desistirem, que é coincidente com a nossa. Mantemos aqui uma constante resiliência no combate para a execução destas obras e de muitos outros problemas que já aqui foram aflorados e que nós sabemos que têm a ver com esta questão da agricultura intensiva, da agricultura de regadio, porque há muita gente que ainda não percebe que hoje faz uma agricultura com utilização eficiente da água, uma agricultura com preocupações muito grandes pela biodiversidade e na defesa do mundo rural. Mas, infelizmente, ainda nem todos conseguiram perceber que é isto que funciona na nossa região e é esse também o nosso trabalho aqui cotidiano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo. Pedir então que assumisse a presidência dos trabalhos. Obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados e cumprimentar muito calorosamente o Sr. Enfermeiro José Arvanas e o Sr. Engenheiro Manuel Leal da Costa e, em primeiro lugar, agradecer pela enorme paixão e conhecimento técnico com que nos trouxeram o vosso drama dos últimos anos. De facto, a agricultura tem muito a ver com o cuidar, tem muito a ver com o criar. E o Sr. Enfermeiro fez uma analogia entre aquilo que cria na terra e os seus filhos, e de facto isso é o que está na gênese, é o que está no ADN do agricultor, e viu-se que fala com o coração. Viu-se que fala com o coração também quando nos conta esta história trágica de todos estes anos perdidos no bloco de rega da Vidigueira e de Vila Alva. Nós, de facto, podemos estar aqui a degladiar-nos para saber entre o PSD e o PS quem é que é mais a favor do regadio, quem é que é o autor do início dos projetos, quem é que é isto, quem é que é aquilo, mas eu também gostava de perguntar quem é que pensou o Alqueva. É que se calhar se formos ver quem é que pensou o Alqueva, temos que recuar ao século passado e até ao antigo regime. E também podemos ter que pensar no Plano Nacional de Barragens, que era um plano muito mais abrangente do que o Alqueva e que ficou por cumprir nestes 50 anos e que se calhar já estaria cumprido noutras situações. Portanto, o que se passa aqui é que desde 2015 que o Partido Socialista, que está no governo, tem vindo a prorrogar indefinidamente aquilo que são as suas promessas. Em 2015, o Dr. Capolas Santos disse que o projeto iria ser iniciado em 2018 e que estaria concluído em 2020 ou 2021. Bom, já estamos em 2023 e ainda nem sequer foi iniciado. E sabemos que neste momento no Ministério da Agricultura temos uma sede vacante, temos um Ministério completamente incapaz do ponto de vista técnico, temos um Ministério esvaziado do seu peso político, temos uma Ministra que é desmentida em público quanto à extinção das direções regionais de agricultura, temos uma Ministra que de facto é mal vista em todo o setor, em que é exigida a sua demissão por todos os distritos em várias manifestações de rua. A última foi em Porto Alegre, no Alto Alentejo, e a próxima será no dia 2 de março, no Ribatejo e Oeste, e, portanto, o que se passa aqui é que, desde 2015, que o povo português está a ser enganado com promessas e, neste caso aqui, está também a ser enganado com as promessas da execução deste projeto de rega. Portanto, a primeira pergunta que eu vos queria deixar era se realmente acreditam que desta é que é. Nós ouvimos o Sr. Deputado Pedro do Carmo aqui falar sobre a malha burocrática, como se fosse uma imposição que não fosse responsabilidade da governação do seu próprio país. Ouvimos dizer que tudo começou em 2015. Pronto, tudo começou em 2015, mas tudo não começou em 2015. As primeiras promessas foram em 2015, mas que agora é que o PDR vai ser inscrito no PDR
Este PDR, senhores deputados, era o PDR 2020. Ele foi simplesmente prorrogado 2 anos por causa do surto pandémico e agora mais 2 anos porque não estavam executadas todas as verbas. Portanto, vir dizer que desta é que é com o PDR 2024, talvez não seja muito fidedigno nós podermos acreditar nestas promessas do Partido Socialista mais uma vez. Este bloco de rega, de facto, representa milhares de hectares de prédios rústicos, de freguesias como Vila Alva, Vila Ruiva, Cuba, Vila de Frades, Vidigueira e Selmes, e foi anunciado já várias vezes e a sua conclusão já devia estar concluída. Portanto, aqui chegados, aqui o Sr. Engenheiro e o Sr. Enfermeiro, a primeira pergunta que eu vos queria deixar é como é que tem sido encarado por vós esta evolução negativa da construção do perímetro de regadio de Vidigueira e bloco de rega de Vila Alva, principalmente no que diz respeito aos vários atrasos e às várias promessas incumpridas. Como é que vivem também até aqui estes muitos anúncios feitos pelo Governo Socialista, mas que sempre são desacompanhados da capacidade de executar estas promessas no terreno. Nomeadamente também como é que viram o preconceito ideológico de muitos partidos de esquerda que são reiteradamente contra o regadio, que fazem várias intervenções contra o regadio, estão sempre a acenar com o papão da agricultura intensiva e até mesmo uma das líderes desse partido de esquerda diz que as barragens são muito maus para o ambiente porque provocam muita evaporação. Não está aqui esse partido, mas de facto é isso que acontece. E portanto este governo esteve capturado na geringonça por negociações com esses partidos de esquerda que são reiteradamente contra o regadio e reiteradamente contra a agricultura intensiva, nomeadamente a cultura da vinha, e gostava que se debruçassem sobre esse aspecto. Depois pergunto também se os adiantamentos do projeto, ou sequer parte deles, está a frustrar aquilo que têm sido as expectativas e os investimentos da reestruturação das vinhas e plantação de novas vinhas desde 2017. Porque os agricultores, um empresário agrícola, um empreendedor do mundo rural, quando se vê a braços com um investimento, tem que ter alguma previsibilidade daquilo que são as promessas do Governo. Não é compaginável que os empreendedores do mundo rural estejam a utilizar o seu empreendedorismo, o seu capital e a sua força de trabalho num investimento, numas promessas de um bloco de rega e depois elas serem goradas. Isso, a nosso ver, é altamente mina a confiança que os portugueses têm no Governo e, por conseguinte, mina os projetos de empreendedorismo e os projetos agrícolas do mundo rural. Finalmente, gostava de saber se, vou concluir, se por parte da tutela realmente têm a noção de que este projeto vai ser agora sim concluído ou se estão com algumas reservas, nomeadamente pela força política desta Ministra e pela falta de capacidade de execução que este Ministério tem demonstrado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar em particular o Sr. Enfermeiro José Arvanas. É um gosto recebê-lo aqui, meu colega do Centro de Saúde, e não me espanta em nada a forma como aqui esteve, uma forma genuína, um homem genuíno, e a sua autenticidade não era de esperar outra coisa. Aliás, daquilo que conheço, é um homem que põe tudo o que tem em tudo aquilo que faz. E isso é muito importante e muito relevante, não só na sua profissão de enfermeiro, mas também nesta questão da agricultura, que faz com muito empenho. Cumprimentar o engenheiro Manuel Leal da Costa, trouxe-nos aqui também informação muito importante e pertinente relativamente ao projeto de Alqueva. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento daquilo que aqui nos trouxe. Estes dados são bastante relevantes para aquilo que é a sustentabilidade deste projeto. Mas, senhores deputados, poderemos dizer muita coisa. E a razão destes senhores aqui estarem poderia ficar já por aquilo que vou dizer a seguir. E já justificava a vossa presença aqui e justificava aquilo que nos vêm aqui pedir. Imaginem, senhores deputados, e dirijo-me aos senhores deputados que aqui estão para vos dizer isto. Imaginem que a água do Alqueva já chega a Sines. A Sines. Estamos a falar do litoral alentejano, centenas de quilómetros de distância. E passa por a terra desta gente, onde não fica uma gota. É isto que está em causa, senhores deputados.
Imaginem o sentimento de injustiça e até de indignação que bate no coração desta gente quando vêm passar a água para beneficiar outra gente, e muito bem, porque felizmente este projeto consegue fazê-lo, mas ao qual não têm acesso, ao qual foi prometido, queria ser concretizado no âmbito deste perímetro de alargamento, e que sucessivamente as expectativas foram criadas, os investimentos que fizeram, prepararam-se. Senhores Deputados, ter uma agricultura de sequeiro, transformá-la em regadio, é um processo, para além de adaptação, é um processo dispendioso. E estas expectativas que foram criadas foram acompanhadas por investimentos, como aqui foi deixado claro. Portanto, bastava isto para dizer a importância e a pertinência. Tive a oportunidade de ser convidado e fui visitar e observei o canal a passar a água e não ficar uma gota de água ali, a não ser por uma captação mais do que precária, é, de facto, condicionada e que aumenta os custos de produção, mas brutalmente. Portanto, de facto, isto bastaria para dizer da importância, mas provavelmente, já aqui hoje se falou que estes agricultores falam com o coração nas mãos, eu diria que eles estão mesmo com o coração nas mãos, porque os seus níveis de produção são completamente diferentes se tiverem ou não tiverem água. Os efeitos que a água tem que ser um elemento não de abandono, mas ainda de maior dedicação e de aprofundamento da produção agrícola. Não só de vinha, como aqui foi muito falado, os senhores deputados, desenganem-se se será só para produzir vinha ou olival. É para uma produção diversificada, em que a jusante, no Alentejo, faz todo o sentido desenvolver a fileira agroindustrial. É pela produção de matéria-prima que deve ser ali trabalhada. E é isto que fixa as pessoas. É isto que combate o despovoamento. É isto que combate o abandono daquela região. E é por isso que se fala assim, desta forma autêntica, mas sentida. Por isso é que eu vos quero dizer que fico parcialmente satisfeito quando aqui ficou uma referência, que seria importante que hoje saísse daqui, mais do que expectativas, que saísse daqui algo em concreto. Que se dissesse a esta gente, e para aqueles que nos estão a ouvir, porque há muita gente interessada que se concretize este bloco de rega, para quando? Quando, afinal de contas, vamos ver a obra? Porque é uma coisa que eu, enquanto também residente daquela região, mas certamente ainda mais os agricultores, enquanto não virem as máquinas no terreno, não vão acreditar. Têm legitimidade para pensar assim. Já em 2021 era para estar concluído, agora ficou aqui a data de 2024. Significa isto o quê? Significa isto que já existe uma perspectiva. E aquilo que nos foi até pedido pelo engenheiro Manuel Leal da Costa seria que o nosso poder legislativo, que não é executivo, porque está nas mãos do governo a concretização, porque eu acredito que é dia, se já tivesse a instrução, a orientação para desenvolver todo o procedimento, todos os procedimentos, já teria iniciado esta obra, que é prioritária, porque não há razões, senhores deputados, não há razões neste momento, nem de burocráticas, nem sequer da avaliação de impacto ambiental. Foi condicionada que está resolvidas os condicionalismos, nomeadamente do ponto de vista de cultural, histórico, como é um problema que existia e que foi resolvido. Não há um único impedimento. E por isso o PCP ainda hoje vai ser discutido nesta comissão, para ser votado na sexta-feira, um projeto de resolução, e aquilo que se coloca a Sr. Deputados, e vou concluir isto. Se este projeto de resolução não for aprovado, sinceramente estamos a dar um muito mau sinal, não só a estes agricultores, mas a toda aquela região, e a dizer que não há vontade política também desta Casa para concretizar esse objetivo. Muito obrigado. Muito bem. Fica então assim concluída, uma vez que não registro mais inscrições, e devolvo a palavra ao enfermeiro Francisco Arvanas e o engenheiro Manuel Leal da Costa para responderem às questões que foram colocadas ou fazer algumas observações. Quem começa? Começa o senhor enfermeiro. Então,
registado. Ah, é? Só assim é que fica registado? Tudo o que disse antes não ficou? Não, ficou. Ficou que estava aí. Não é, para mim não é preocupante. Não, mas é para quem faz as atas. É mais Tá. fácil. Sim, senhor. Muito obrigado. Para você, como residente na região, e dada o seu papel interventivo, que sei que sempre desempenhou, dentro, misturado, imiscuindo-se, sempre na tentativa de ajudar os utentes, estamos a falar da saúde, que você pretende ajudar, é por isso que você tem o conhecimento de causa destas situações, que aceito que os seus colegas não terão, porque não têm, de forma nenhuma, nem são obrigados a tal, a ter a noção real do mundo em que nós vivemos nestas regiões. Mas, para toda a gente perceber porque é que a angústia, quando você diz a água passa, pois passa, a água passa pela terra do engenheiro Manuel Leal da Costa, o canal nasce na propriedade do seu engenheiro Manuel Leal da Costa, avança por dentro das propriedades de Vila Alva, que são muitas, de Vila Ruiva, que são outras tantas, e não fica lá uma pinga d'água. E então é assim, todos os produtores de uvas, estou falando de uvas, falar de azeitona é igual, conseguem, com uma rega bem feita, sem excessos, quem diz que é rega, quem é contra um regadio programado, orientado, adequado, não sabe o que é que está a dizer. Não sabe o que é este mundo. Anda noutro mundo. É pena que não seja obrigado de vez em quando a vir cá abaixo. Para perceber. Assim é que se percebe. É lá, no sítio como você e o seu deputado Pedro do Carmo tiveram a coragem de me acompanhar a ver a realidade. E, para concluir, uma vinha que tenha uma rega bem feita, dar-lhe-á, no mínimo, 20 mil quilos por hectare na sua colheita, na sua vindima. Uma vinha sem rega dá-lhe 7. Então como é que você quer, como é que vocês, seus deputados, querem que nós, chamem-lhe o que quiserem, viticultores, agricultores, seja o que for, como é que querem que nós ajudemos as famílias que dependem diretamente, não há outra atividade no Alentejo neste momento que crie tantos postos de trabalho. Porque não há culturas diversificadas. Se não temos água, vamos fazer quê? Vamos fazer alhos, cebolas? Não podemos. Não podemos fazer nada. A terra está lá. E a terra é utilizada consoante as oportunidades que nós tivermos para pôr em prática. Se não temos uma pinga de água quando fazem 50 graus e as uvas naquela altura precisam de uma pinga de água, não há. O que é que vai acontecer à produção das uvas? Seus deputados, vão desaparecer em 8 dias, a uva desaparece toda. Fica toda preta, toda queimada do sol. Porquê? Porque no subsolo já não há umidade. Em junho acabou-se a umidade. No fim de maio acabou-se a umidade. A uva cresce, desenvolve-se. A azeitona cresce, desenvolve-se até uma determinada altura, quando tem reservas da chuva de inverno. Vê agora e sabe-se lá quando é que voltará a vir. Mas quando chegar aquele período, acabou-se a umidade e todas as colheitas vão água abaixo. Então, como é que é possível que nós, empreendedores, dinamizadores da economia daquelas regiões, podemos ajudar as famílias? Como querem? Com milagre? Não há milagre. Nós não temos dinheiro. E vemos com a angústia. João Dias, desculpa, deputado João Dias, à sua intervenção, a resposta era para comparar as produções para ver a viabilidade económica de uma exploração com acesso a uma pinguinha de água na altura certa ou não. Portanto, uma exploração sem água na área da viticultura ou olivicultura, não pensem, não há milagres. Vai acabar, mas vai mesmo acabar. Porque eu sou enfermeiro, tiro do mísero ordenado de enfermeiro que ganho e venho pagar às pessoas no fim da semana, que estão assim à espera do meu dinheiro. E eu não tenho coragem para ficar com um tostão comigo, sem primeiro repartir com eles aquilo que eles têm direito. Não sou capaz. Agora, tenho que ter coragem para um dia fechar a porta do casão e os tratores não saiam dali mais. E as uvas, quero lá saber das uvas. Quero lá saber de tudo. Porque daqui a pouco estou velho. Eu gostava e quero, faço isto.
o esforço que estou hoje fazendo, o exercício mental que me está custando muito, é em prol das gerações que vão vir a seguir a mim. Do meu neto, que já não me larga, que já anda na vinha comigo, que tem 4 anos. Do meu filho, que foi obrigado a vir para Lisboa trabalhar como consultor, porque a vida lá não conseguia, não era suportável para ele. Não tinha condições para podermos ficar lá os dois. Da mesma maneira, eu tive que recorrer a outro tipo de formação porque não conseguia sobreviver. Eu bem sei o que o meu pai e o meu avô sofreram. Portanto, é isto que os seus deputados, por amor de Deus, têm que perceber de uma vez por todas que estas questões de... eu não quero magoar ninguém. Eu sou uma pessoa muito terra a terra. Não, a minha ideia não é magoar ninguém, mas desculpem. Não andem a empurrar a culpa daqui para ali, dali para aqui, porque aqui não há culpas. Aqui ou há ação, ou as pessoas pensam e percebem das coisas e dizem assim, isto é para há 10 anos estar feito. O que é que nós estamos aqui a fazer? E a minha esperança, quando voto em vós, é precisamente essa. É que mudem as mentalidades. É que mude a vossa forma de agir. E que me ajudem a modificar o nosso Alentejo. Que ajudem amanhã os meus netos não terem que sair do Alentejo também. Como eu não saí, mas o meu filho teve que sair. Isso angustia muito. O meu filho foi para a Vila do Conde, por amor de Deus. Eu estou sozinho agora, porque os netos são pequenos. Eu não quero isso para eles. É por isso que ainda ando nisto agora. Eu já tenho 64 anos amanhã. Pum. Eu vou à vida, pá. Mas que fique, para quem vier a seguir, algumas condições para poderem sobreviver. Por amor de Deus, vejam as coisas assim. Eu estou-vos a pedir ajuda, não é para mim, porque eu com pouco ou muito do meu ordenado, governo-me. Agora, eu não posso partilhar o meu ordenado de 1.000 euros com os meus vizinhos, que trabalham para mim no campo. Não posso. Porque senão não tenho arranjo dinheiro para os meus medicamentos, pá. Isto é uma realidade. É triste, mas é verdade. Sr. Deputado Pedro Frazão, no que diz respeito, o que é que nós sentimos, acho que já percebeu o que nós sentimos perante tudo isto que se tem passado ao longo destes anos todos. Tem sido umas atrás das outras e desculpem lá, eu nunca tratei ninguém, se eu terei contactado com milhares de pessoas durante a minha vida profissional, e não só, nunca quis que alguém se sentisse diminuído ao pé de mim. Nunca. Acho que é a pior coisa que alguém pode sentir-se é humilhado, rebaixado, sentir-se um ser inferior. Nunca. Muito pelo contrário. Às vezes ficava com respostas para dar, mas para não magoar o cliente, o utente, calava-me. Sabe Deus, às vezes, e tinha razão, pode dizer, não fazia, para não magoar o outro. Da mesma maneira, eu não quero que sair daqui, mais uma vez, e se calhar é a única vez que aqui vou entrar, como sendo mais um que vem aqui implorar, pedir a vossa ajuda. Eu acho que o vosso papel, eu depositei muita confiança em vós quando votei em vocês. Todos. Eu e todo o povo português. Obviamente que toda a gente espera da vossa parte um feedback, um retorno. Mas não seja uma ajuda para que a população sobreviva com mais dignidade. Não é muito, é só isto. Se vocês se desempenharem o vosso papel com seriedade, com vontade, com firmeza, estas coisas resolvem-se. Não se resolvem seguramente, como tem sido até agora. A culpa é de quem? Não me interessa. Não vou entrar por aí, por amor de Deus. Quem pensou, quem deixou de pensar, quem fez, quem devia ter feito, não. Quem não fez, devia ter feito. Porque nós no campo não podemos pensar assim. Quando começamos o investimento, temos que o levar até ao fim. Nem que fique lá o casaco e a camisa. E eu sou deputado Pedro Frazão. Digo-lhe só uma coisa. Só acredito. Agora, eu só acredito que o projeto se conclui, sei que a senhora Ministra da Agricultura, com todas essas... o que o senhor falou, que... pronto, a senhora... Eu acho que a senhora, se está no sítio onde está, tem que ter capacidades para desempenhar o seu cargo. Agora,
Há de haver pessoas que discordam dessa ideia, mas todos nós, quando estamos num determinado sítio, com certeza que temos capacidade para fazer as coisas que nos são propostas. Agora, quando lidamos com muita gente ao mesmo tempo, não podemos satisfazer, não podemos andar à vontade de todos. Nunca pode ser assim, só se fosse agora. Agora, independentemente disso, espero que desta vez as coisas avancem e se faça amanhã aquilo que era para ter sido feito há 15 anos, e que, em vez de se criticar a senhora Ministra da Agricultura, que tem poder para dizer assim, amanhã o senhor Engenheiro Salema vai lançar a obra, amanhã. A gente tem que reforçar a senhora Ministra, dar-lhe poder, dar-lhe confiança, para que ela possa exercer esse poder junto da EDIA. E não andarmos de cá para lá, porque eu às tantas já não sei se é a senhora Ministra, se a falha é da senhora Ministra ou se é da parte da EDIA. Porque depois de nós andarmos nesta senda com este projeto de rega, já havia outras obras concluídas que surgiram muito depois desta. E já estão concluídas e já estão amendoeiras grandes e por aí afora. Portanto, às tantas eu já não percebo nada disto. Agora, não serei eu que vou dizer que a senhora Ministra é incompetente. Não. Muito pelo contrário. Nosso Senhor lhe dê saúde e força para pôr isto em prática. De verdade. Amanhã. Pronto. Sr. Deputado Pedro do Carmo, desculpe a exuberância, mas é que eu sou assim. É só hoje. Quando me diz que o Sr. Engenheiro Salema, mais uma vez, lhe prometeu que iria executar o mais brevemente, essa palavra do brevemente, Sr. Deputado, eu já li isso, eu invento brevemente, pronto, já não leio mais. Sabe porquê? Porque normalmente dá aquilo que tem dado. Será que não se trata, de mais uma vez, de uma promessa do Sr. Engenheiro Pedro Salema, como tantas vezes o tem feito? Do que é que ele está à espera de qualquer coisa, mas de quem? Do quê? Você, se calhar, sabe mais que eu. Eu tenho muito receio das promessas do Sr. Engenheiro Salema. E porquê é que eu tenho esse receio? Olha para a experiência que tenho da vida. Deputado João Moura, aquilo que falou em relação à importância da obra, é inegável que se o nosso Alentejo, porque a paisagem do Alentejo normalmente é vista como, chegámos ao deserto, é outro Portugal, diz isto, de Lisboa para cima é um Portugal, de Lisboa para baixo, o Alentejo é outro, é um deserto. Porquê? Então mudem as condições e logo veem. Se o Alentejo não tem a mesma potencialidade de mudar a paisagem, se nós não temos, nós, intervenientes, não conseguimos mudar a paisagem. Conseguimos, com certeza. Nós temos solos, temos terra, temos temperatura, temos tudo o que precisamos. Só não temos água. Por isso a gente não pode fazer milagres. Mas experimentem, executem a obra, deem condições aos agricultores e a seguir logo vem a diferença que faz o Alentejo. Logo vêm os turistas, os senhores do dinheiro começarem a vir aqui e investir o dinheiro. Não vão só para o Algarve. A gente agora eu hoje já soube há uns dias que a nossa água que não fica na nossa terra já vai chegar, com certeza neste verão, se calhar, ou para o próximo, aos campos de golfe no Algarve para regar, que é para se fazer dinheiro com os turistas. Mas nós no Alentejo não precisamos de golfe. Temos vinha, temos azeite, temos vinho, temos tudo a outra parte diversificada que depois se verá, consoante a aptidão dos solos, mas dê-nos primeiro a água, pelo amor de Deus. Não queira que a gente faça uma omelete e não nos dêem ovos. Não é possível. Isto é tão elementar. Mas que a paisagem, eu escrevi aqui, o impacto ambiental na região é uma coisa estrondosa. A modificação da paisagem, tal e qual. A atração da parte do turismo, chamem-lhe o que quiserem. Às vezes não são turistas. São os próprios portugueses. Nós, que estamos no Norte, há gente do Norte, muito minha amiga, porquê? Porque gostam muito do vinho da talha que eu sei fazer. E apreciam o Alentejo. Mas mais apreciarão se tiverem a gente olha, só vê pasto, seco. É uma tristeza. Vocês estão a deixar morrer as pessoas que nasceram no campo, que têm ainda vontade de mudar a região.
Estão a deixar esperar que eles morram para depois porem lá a água? Estão a esperar que são as gerações vindouras que vão fazer esse tipo de trabalho? Não, não. As gerações vindouras já estão a passar por este trauma. Ouvem. As crianças ouvem em nossa casa este tipo de problemas, este tipo de preocupações. O que é que vocês estão à espera? Que eles fiquem? Não. Afastam-se. É a atitude mais inteligente que poderão tomar. Por isso, amigos, vos digo, eu confio em vós. A minha última esperança é que vocês saiam daqui hoje e cheguem junto de quem tem o poder de decisão. Sr. Presidente, ouça bem. Chegue junto de quem tem o poder de decisão e diga assim: minha amiga, telefone para Beja e diga ao Sr. Engenheiro Salema que ponha isto amanhã na rua, para os homens acreditarem em nós. É pedir muito? Se calhar é. Mas faça favor, faça força. De outra maneira nós não conseguimos. Façam força todos para nos ajudarem. Porque nós já somos dos poucos que temos vontade de gastar dinheiro, de enterrar dinheiro. Sabe o que é enterrar dinheiro na terra? Sem ter a certeza. Isto foi uma vida inteira. A gente não tem segurança nenhuma, nunca. Porque de um dia para o outro, hoje está bem, você repara, em maio vai acontecer isto. Quando chegar ao dia 30 de maio, se calhar na semana anterior está a 20, 30 graus. É suportável. Se calhar na última semana de maio, há uma semana que dá 40 e tal graus. E pronto, está tudo arranjado. Acabou-se a conversa do vinho e das uvas e das azeitonas e do campo e da sobrevivência dos agricultores. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa, Costa, quer concluir? Eu teria alguns elementos técnicos, mas depois da eloquência do Sr. José Francisco Arvanas, não serei capaz de ser tão brilhante. Mas, já agora, permitam-me só que vos demore mais alguns minutos. Sr. Deputado João Moura, o Alentejo foi o celeiro de Portugal, mas é pelas mesmas razões que deixou de ser o celeiro de Portugal que hoje é importante alargar o empreendimento do Alqueva. Exatamente pelas mesmas razões. Porquê? Economicamente, na altura, era um celeiro de Portugal, porque era um monopólio de alguns. E hoje, se não houver alargamento, continua a ser um monopólio só de alguns. Ora bem, aquilo foi concebido com o dinheiro de todos os portugueses e foi concebido para beneficiar todo o Alentejo. Há um dever que no estudo de impacto ambiental do Alqueva tem um estudo sobre todo o impacto em todos os distritos do Alentejo. E até sobre o efeito no Algarve, porque sobre o estuário também tem efeito. E, portanto, a mesma razão pela qual deixou de ser um celeiro de Portugal é a mesma razão que hoje é importante haver o alargamento. Por justiça, por democracia e para que não continue a ser o monopólio só de alguns. O benefício tem que chegar a todos. É de toda a justiça que chega ao maior número de população possível. E como, alargando a produtividade, como disse, e sobretudo aquilo que o Sr. José Francisco disse e que eu não posso deixar e que preocupa a todos os cidadãos, é fixar a população. É ter a certeza que os nossos descendentes ou outros que queiram vir tenham condições económicas e umas condições de vida suficientes para lá continuar. Eu também tenho 3 filhos, só um é que lá trabalha. E se calhar, a continuar assim, se não houver de facto alargamento do Alqueva, também aquele vai ter que deixar de lá trabalhar. Agora, Sr. Dr. Pedro do Carmo, sobre a eficiência da água. Hoje há métodos de tornar o sistema tão eficiente da água. Não digam que os agricultores, isto é muito típico, é fácil dizer que gastam mal água. Bom, primeiro, não há produção eficaz se a água for mal usada. Porque se tiver ou água a menos ou água a mais, as plantas ressentem-se e as produções vão... Portanto, é do próprio interesse dos agricultores regar bem, regar eficiente e regar com pouca água. Só para dar a noção, aquilo que, no dia em que houver 160 ou 170 mil hectares de regadio do Alqueva no Alentejo, gasta-se por ano menos água do que aquela que passa aqui no Tejo a cada maré. A cada maré, só para terem a noção, cada maré do Tejo são pelo menos 1.000 milhões de metros cúbicos. Ora, quando tiver a regar os 170 mil, não chega a gastar 170 mil metros cúbicos, 170 milhões de metros cúbicos. Desculpem, os 170 mil hectares não se chega a regar 1.000 milhões de metros cúbicos. Ora, aqui, só no Tejo passa 1.000 milhões, passa 4 vezes ao dia. Só para termos a noção.
Passam 1.000 milhões 4 vezes ao dia. Portanto, quanto eficiente é o sistema hoje que usamos como regadio. Sr. Deputado Pedro Frazão, sobre o que é o impacto do regadio, não podemos nunca, então, sobretudo na zona do minifúndio, o impacto do regadio é de tal maneira favorável para o ambiente que só pode acrescentar à biodiversidade, só pode melhorar a resiliência de todos os sistemas aos aleatórios climáticos e, portanto, hoje ser contra o regadio, sobretudo em zonas de parcelas pequenas, enfim, é estar a tentar lutar contra uma inevitabilidade e, havendo já regadio hoje, basta ver, basta observar, de facto, ser contra o regadio hoje é ser apenas retrógrado e não ter conhecimento nenhum, não é? Ora bem, é importante, de facto, haver a garantia da água para podermos fazer novas plantações, porque, de facto, hoje em dia, embora haja ajudas, mas a partir do momento em que nós recorremos às ajudas, são um compromisso. Nós fazemos um compromisso, quando recebemos ajudas, de que vamos explorar aquelas atividades durante uns anos. Ora, se fazemos os investimentos e depois não temos, e vamos precisar da água para fazer esses investimentos, se fazemos os investimentos e a seguir não temos a água, bom, todo o nosso compromisso vai de água abaixo e não temos como pagá-los. Portanto, é importante que haja a garantia de haver água, de podê-la distribuir aos agricultores para podermos nós próprios assumir esses compromissos. Sr. Deputado João Dias, muito obrigado também pelas suas perguntas. E se a água hoje chega a Sines, ainda bem que chega, e que chega a muitos mais sítios, e que chega também ao Algarve, e que chega a muitos sítios. Mas, de facto, é isso que é importante, é fazê-la chegar a todos, porque senão, volta à mesma, continua a ser um monopólio só de alguns. Portanto, é bom que ele chegue, e chegue para beneficiar todos e para fixar as populações. Não tenho dúvidas com isso. Muito obrigado. E obrigado pelo vosso tempo, pela vossa paciência em nos aturar. Muito obrigado. Não é paciência, é essa a nossa função, é essa a nossa missão. Eu, em nome da Comissão e em nome de todas as senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa disponibilidade por virem aqui transmitir dessa forma calorosa e conhecedora a questão do quanto é importante aumentar o perímetro e este bloco de rega de Cuba e Alvito e Vidigueira, para que efetivamente se possa dar aqui um maior enfoque a esta malha, como digo, são 1.400 prédios, com 2.190 hectares, é demasiado pequeno em toda a monstruosidade do que irriga Alqueva e do número de prédios que irriga para estar tão atrasados. Por isso, hoje, todas as senhoras e os senhores deputados estão munidos de mais informação, de melhor conhecimento, para com os instrumentos que têm ao seu alcance, pôr esta questão em evidência, em enfoque e porem efetivamente a questão do lado de quem tem que executar, que é o Governo, e é a ele que nós nos vamos dirigir, cada um com os seus meios e os seus instrumentos. Mais uma vez, muito obrigado. Esperemos voltar-nos a encontrar num momento alto de inauguração do Bloco. E não só.